O presidente Trump, no Truth Social, disse algo como: "Olha, eu quero todo aquele material nuclear imediatamente." Ele não chegou a dizer "ou então", mas parece achar que pode simplesmente conseguir isso. Só que isso nem está em discussão do lado iraniano. Isso seria algo para uma segunda fase. Mesmo assim, o Trump está dizendo que quer isso antes da fase 1. Como é que isso vai funcionar, Doug? Olha, o Donald Trump é incoerente. Vamos ser francos. Não existe um raciocínio coerente ao qual ele se prenda. E ele costuma misturar as coisas. Vários elementos de um acordo em momentos diferentes, o que explica o seu comentário sobre a questão nuclear. O interessante é que o Rubio soa bem, no fim das contas, o Rubio é mais articulado. O que ele diz parece mais plausível, mas no final o resultado é o mesmo. Ou a gente consegue o que quer, ou não vai haver acordo. É basicamente isso que ele está dizendo. E para ele, nenhum acordo é melhor do que um acordo ruim. Agora, o que seria um acordo ruim? Qualquer coisa que deixe o Irã intacto. E quais são os principais obstáculos? Obviamente, essa questão do urânio enriquecido, que volta e meia volta para o centro da discussão. E além disso, o Irã não pode, de jeito nenhum, manter o controle do Estreito de Hormuz. Bom, esses são dois problemas insolúveis do ponto de vista do Irã. O Irã vê os dois como algo totalmente ligado à sua soberania e independência nacional. Então acho que dá para dizer com certa segurança que não vai haver acordo. Esquece. Outra coisa, a gente não está conversando diretamente com os iranianos. Parece que as pessoas não entendem isso direito, sabe? Porque o Donald Trump passa a impressão de que estamos perto de um acordo. E que agora somos muito mais profissionais, como se de repente tivéssemos virado profissionais. Eu não consigo imaginar nada menos profissional do que os brutamontes que mandamos para lá para negociar. Então, nesse ponto do jogo, acho que só nos resta esperar até que essa guerra estoure de vez. E acho que estamos chegando perto. Com o que aconteceu ontem à noite, parece quase certo que vamos voltar a uma guerra aberta. Deixa eu destacar isso do lado iraniano. A gente sempre mostra aqui o que os dois lados estão dizendo e depois vê o que realmente está acontecendo no terreno. Agora há pouco vimos o Rubio dizendo que, bom, já temos as linhas gerais de um acordo. Pois bem, aqui está o que o lado iraniano está dizendo, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bagheri. O foco das negociações é acabar com a guerra. Neste momento, não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas daquele lado do mundo. Nós seguimos com o nosso trabalho no campo da ação. Enxergamos as realidades, independentemente das percepções e das imagens criadas pelo outro lado. É verdade que já concluímos uma grande parte dos temas em discussão. Mas ninguém pode afirmar que isso significa que um acordo está prestes a acontecer. E ele continuou dizendo, nessa mesma entrevista, praticamente o que você acabou de sugerir. Ele disse, olha, tudo que a gente tem feito é mandar intermediários para lá e para cá pelo Paquistão. Mas segundo ele, até estarmos perto de um acordo de verdade, nem faz sentido se reunir pessoalmente. Então só quando a gente via as duas delegações indo para o Paquistão, aí sim dá para dizer, ok, agora talvez algo realmente possa acontecer. Mas até lá, o Irã está dizendo que ainda estamos longe disso, mesmo com o presidente Trump achando que não. Não, eu acho que isso é verdade. E olha, se a gente pudesse afastar um pouco do que está acontecendo nas discussões e focar no que eu considero questões muito, muito mais sérias, que o presidente e os colegas dele em Washington parecem não entender ou não estar enfrentando. Em abril, a inflação nos Estados Unidos subiu para 3,8%, vinda de 3,2%.
Agora, essa guerra está levando as projeções de inflação para o segundo trimestre para algo em torno de 6%. Se isso for verdade, e eu acho que provavelmente é, isso significa que as taxas de juros deveriam estar por volta de 7%. Mas isso seria catastrófico para a gente. Então elas estão sendo artificialmente mantidas em cerca de 3,75%. Então o que é que a gente está realmente fazendo agora? A gente está basicamente vendo o edifício da nossa arquitetura de segurança, da nossa estratégia diplomática, tudo isso meio que afundar no abismo. Agora, por que isso está acontecendo? Quando começamos essa guerra, acabamos tirando 13 milhões de barris de petróleo do mercado por dia. Se a gente reiniciar a guerra contra o Irã, ou seja, se voltarmos a atacar o Irã pelo ar e pelo mar, com todos os mísseis e bombas que conseguirmos reunir, o Irã diz que vai contra-atacar e tirar algo em torno de 25 milhões de barris do mercado global. Hoje temos 374 milhões de barris na nossa reserva estratégica de petróleo. 25 milhões de barris ficam em Oklahoma, acho que em Cushing. O resto está, em grande parte, no Texas e na Louisiana, ao longo das fronteiras. Neste momento, a gente sabe que o presidente Trump vendeu 17,8 milhões de barris na semana passada da reserva estratégica de petróleo a um preço abaixo do valor de mercado. Isso significa preços mais baixos do petróleo, abaixo de $110 por barril. E o que isso causou? Bem, isso permitiu que ele manipulasse o mercado de petróleo de um jeito que protege os consumidores americanos do impacto real da guerra com o Irã. Essa manipulação, no ritmo atual, vai esgotar a nossa reserva estratégica de petróleo em mais ou menos 60 dias. Então, vamos fazer as contas. Isso quer dizer que, até o fim de julho, a gente pode estar olhando para uma reserva estratégica praticamente vazia. Agora vamos falar da China. A China é 86% autossuficiente em petróleo, mas ainda tem uma deficiência de 14%. Essas deficiências estão sendo compensadas por vários países, incluindo a China, a Arábia Saudita, principalmente a Rússia e alguns outros. Então eles não estão em uma posição perigosa de forma alguma. Eles estocaram petróleo. Tem a maior reserva de petróleo do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de barris armazenados acima do solo. Isso significa que todo esse petróleo pode ser extraído. Agora vamos voltar um pouco e entender o que mais está acontecendo, porque a gente tende a ver a guerra na Ucrânia e o que acontece lá como algo totalmente separado do que está ocorrendo no Golfo Pérsico. E isso não é bem assim. Em 2022, no início da guerra da Ucrânia, 3 milhões de barris por dia foram retirados da economia global. Isso fez o preço do petróleo subir naquele momento para $120 por barril. Hoje, neste exato momento, o Reino Unido e nossos aliados europeus estão fornecendo componentes de drones e dados de mira para os ucranianos, para que eles possam atacar refinarias e outras infraestruturas de petróleo dentro da Rússia. Isso tem sido bem sucedido, na medida em que reduziu o número de milhões de barris por dia em 13 milhões no fornecimento global. Nesse ritmo, quais são as implicações de longo prazo? A gente vai ver a economia global encolher em cerca de 36%. Só para efeito de comparação, a Grande Depressão reduziu a economia mundial em 20%. Mas os efeitos da Grande Depressão foram atenuados por uma relação dívida-PIB muito menor do que a que existe hoje nos Estados Unidos e na Europa. O que acontece se a gente perder, digamos, uns 30% da produtividade global? Bem, isso seria, na prática, uma depressão mundial. E nós faríamos parte disso. Então, falar de forma leviana, dizendo, vamos lá e bombardeamos esse povo até a Idade da Pedra, vamos bombardear até eles concordarem em seguir conosco, enquanto a gente encara projeções de 6% de inflação para o segundo trimestre, olha, eu acho que estamos beirando a insanidade.
Isso é uma irresponsabilidade num nível que eu nem consigo imaginar. Eu não conheço nenhuma ação parecida de nenhum presidente, rei ou imperador nos últimos 300 anos que se compare à postura irresponsável que adotamos no Golfo e também em relação à Rússia na guerra da Ucrânia. Olha, isso realmente quer dizer alguma coisa. E ninguém conhece história melhor do que você. Acho que é literalmente a primeira vez, desde que eu te conheço, que você não conseguiu puxar um exemplo histórico para dizer foi mais ou menos assim. E isso é assustador, porque significa que a gente está navegando por um território que nunca foi explorado antes. E, para piorar, temos literalmente as piores pessoas possíveis no comando dessa navegação. Eu não sei se eles são os piores, mas com certeza não são os certos. E olha, eu peço para quem está assistindo, para quem entende desse assunto, que procure gente como o Luke Gromen, o Gundlach, o Ray Dalio e o Peter Schiff. Todos eles estão basicamente descrevendo o que eu acabei de dizer, só que de um jeito ainda mais profundo. Eu tô só tentando entender os mercados de petróleo e gás. Agora, quando a gente começa a falar de tudo o que está faltando, ácido sulfúrico, por exemplo, sem ácido sulfúrico não dá para refinar nada. Isso coloca a indústria do cobre numa situação terrível. Não dá para refinar urânio. Quer dizer, é só ir descendo a lista. É um desastre. E isso é só um retrato momentâneo. É só a ponta do iceberg, como se diz. E ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, a gente está navegando em algo parecido com o Titanic. E ele já está parcialmente submerso. Essa é a nossa economia e o nosso sistema financeiro. É disso que estamos falando. O que a gente pode fazer para sair dessa situação? E, sinceramente, a essa altura, não tem como escapar de todas as consequências. Mas se ele decidisse encerrar tudo agora e simplesmente dissesse, chega, não dá para continuar, porque isso tem consequências humanitárias para o mundo inteiro, como presidente dos Estados Unidos, eu seria obrigado a suspender as operações de combate. Mesmo assim, ainda levaria meses até a redistribuição do petróleo se recuperar. E depois disso, seriam uns 2 ou 3 anos para reconstruir boa parte da infraestrutura que está sendo destruída. Então o que estamos realmente dizendo é que, se ele voltar à guerra do mesmo jeito que fez antes, com as nossas forças, isso seria o Armagedon. E a ideia de que o homem com o dedo no botão do Armagedon não é exatamente o Trump, mas sim o Bibi Netanyahu, é ainda mais preocupante. É sim. E uma das primeiras formas de tentar reduzir um pouco dessa catástrofe econômica que você mencionou, que já está em andamento até a gente conseguir conter e reabrir tudo, é reabrir o Estreito de Hormuz, para algo próximo do que era antes dessa guerra. E isso significa acabar com esses bloqueios duplos que existem, o nosso contra o Irã e o do Irã com o resto dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essas rotas precisam ser liberadas. Agora, o Irã já disse que o tráfego pode voltar ao normal, desde que paguem as taxas deles. Mas o Marco Rubio foi questionado sobre isso ontem à noite. Isso está acontecendo. É ilegal. É contra a lei. É insustentável para o mundo. É inaceitável. Eu não conheço nenhum país no mundo que apoie isso. Os russos não são a favor do sistema de pedágio. Os chineses também não são a favor do sistema de pedágio. Quer dizer, não existe nenhum país no mundo que apoie esse sistema, a não ser o regime do Irã. Então isso não é aceitável. Isso não pode acontecer. Os estreitos precisam estar abertos, livres, sem pedágios. E, obviamente, Price Mercer imediatamente, o mais rápido possível. É claro que isso precisa acontecer. Mas a gente tentou, Doug, por mais de 40 dias, forçar eles a abrir aquele estreito e falhamos completamente. Então partimos para esse cessar-fogo, porque percebemos que do outro jeito não ia funcionar. E o Rubio pode repetir isso o dia inteiro se quiser. Mas o que realmente vai ter que acontecer, Doug, para abrir esses 2 bloqueios? Qual é a realidade?
Olha, a realidade não é exatamente como o secretário de Estado Rubio descreveu. O secretário Rubio está passando a impressão de que, de alguma forma, quase como por milagre, a nossa visão está alinhada com a do resto do mundo, ou que a visão do resto do mundo está alinhada com a nossa, sobre o tema do Golfo Pérsico, e especialmente sobre essa questão dos pedágios. Agora, se você olhar os dados das pesquisas disponíveis, ou simplesmente ouvir o que os líderes estão dizendo publicamente, o mundo nos responsabiliza por termos fechado o Golfo. Isso precisa ficar claro. Eles não estão culpando o Irã por fechar o Golfo. Todo mundo entende que, do ponto de vista estratégico, faz sentido o Irã agir da forma como agiu. Isso não quer dizer que eles gostem disso. Eles são contra? Claro que são. Mas eles nos culpam por isso. E isso é muito importante. Na Índia, a gente passou de ser, digamos, razoavelmente popular para ser odiado além do que dá para imaginar. E não é só na Índia. Essa atitude está se espalhando muito rápido pela Ásia, especialmente no Japão e na Coreia, na China, em toda a região. Isso é catastrófico para nós. Sinceramente, eu nem sei o que dizer. O curioso é que eu me deparei com uma declaração do Donald Trump, que fez essa observação antes mesmo de ser eleito pela primeira vez. Ele disse que se os nossos presidentes simplesmente tivessem ido para a praia, aproveitar o sol e o mar, a gente estaria muito melhor no Oriente Médio. Agora, para e pensa nisso. Em outras palavras, a atitude dele era a seguinte. Quando ele finalmente se tornou o candidato do Partido Republicano em 2016, ele basicamente dizia, olha, se a gente não tivesse feito nada, Dan, se tivesse só ido para a praia, curtido o mar e o sol, estaríamos muito melhor no Oriente Médio hoje. Pois é, Donald. Alguém precisa ler isso para ele de novo, porque isso é ainda mais verdadeiro agora do que era naquela época. O dano que causamos a nós mesmos e ao mundo naquele momento, eu não diria que foi pequeno, mas era algo de que dava para se recuperar. O que fizemos agora no Golfo Pérsico, sem nenhuma necessidade real de fazer, vai além de qualquer avaliação. O impacto é global. Curiosamente, o secretário Rubio deixou uma brecha nessa última fala. Ele deixou no ar que se a gente não conseguir o acordo que quer, talvez volte atrás, dando a entender que poderíamos entrar de novo. Muita gente próxima ao presidente Trump vem pedindo isso há tempos. Claro, os de sempre. Jack Keane, o general Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham, todos eles falam isso faz tempo. Mas agora tem um novo nome nessa conversa, nos últimos dias. O seu velho amigo, o general Petraeus, dizendo algo como, olha, talvez a gente tenha que voltar e terminar isso do jeito mais difícil. Outras questões centrais que temos com o Irã envolvem, por exemplo, o seu estoque nuclear de quase 1.000 libras de urânio enriquecido a 60%, que é só um nível abaixo do grau usado em armas. Também há o direito de continuar enriquecendo no futuro, o apoio que eles dão a grupos aliados na região, muitos deles bastante violentos, como o Hamas, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, além dos programas de mísseis e todo o resto disso. Eu acho que há um número bem limitado dessas outras questões que talvez cheguem a ser resolvidas, mas claramente é preciso chegar a um acordo para reabrir o estreito e restaurar a liberdade de navegação. Pode haver algum tipo de arranjo em que se cobre uma taxa modesta, que talvez vá em parte para Irã, para Omã, não se sabe, e também para ajudar na navegação ou algo assim. Mas isso, na minha opinião, é o ponto essencial neste momento. E eu não tenho certeza se o Irã vai estar disposto a aceitar isso. Agora eles estão insistindo que tenham o controle do estreito e que possam cobrar pedágios por ele. Isso eu acho é simplesmente inaceitável. E pode ser que a gente tenha que voltar à guerra para mostrar que estamos realmente levando isso a sério. Vamos lá. Me ajuda a entender qual é a lógica na cabeça dele.
Ele não conseguiu fazer isso quando era uma guerra total por mais de 40 dias. Agora que a gente se reabasteceu com as mesmas munições, contra os mesmos alvos, e espera um resultado diferente, o que ele tem em mente quando diz que talvez a gente precise voltar à guerra para mostrar que está falando sério? Bom, vamos pensar por um minuto sobre o que o David Petraeus considera uma guerra. Para ele, guerra, nesse momento, é basicamente bombardeio em alta altitude e ataques de mísseis vindos do mar, do ar. Só isso. Ele parece não entender o que realmente está descrevendo. Isso aqui não é o Iraque, não é o Afeganistão, é o Irã. É um país enorme, tem uma civilização de verdade. É um Estado-nação de verdade. Não é um conjunto de tribos árabes reunidas por causa do acordo Sykes-Picot. Isso aqui não é de forma alguma algo artificial. É algo real. Ele está falando em ir para a guerra. E se você vai para a guerra com o Irã, vai ter que mobilizar os Estados Unidos. Isso não é um assunto pequeno. As pessoas esquecem que a Alemanha, em 1942, tinha mais ou menos 80 milhões de habitantes. A gente está falando de uma população iraniana de 93 milhões hoje. E eles, obviamente, têm acesso a tecnologias extremamente avançadas em várias áreas, além de sistemas de satélites em órbita. E ele fala de um jeito displicente, como se dissesse: acho que vamos ter que ir para a guerra para provar nosso ponto. Agora, eu tenho certeza de que as pessoas que o têm na folha de pagamento da KKR, todos eles sionistas fervorosos e parte de uma rede financeira judaico-israelense mais ampla, vão recompensá-lo por essas declarações. Mas isso é de uma irresponsabilidade enorme. Os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum interesse que justifique esse tipo de ação. Nenhum. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar que existe esse país, chamado Coreia do Norte, que todo mundo insiste em dizer que é governado por um louco. Eu nunca acreditei nisso. Não acho que ele seja maluco. Na verdade, acho que ele é bem racional. Mas muita gente pensa: ele é só um maníaco perigoso. E ele tem armas nucleares. O que a gente está fazendo a respeito? Nada. Por que não fazemos nada? Porque ele tem armas nucleares. Então, do que fazem parte o David Petraeus e todo esse pessoal ligado à agenda neoconservadora globalista israelense, eles fazem parte de um grupo de pessoas que está convencendo bilhões de pessoas no mundo todo a investir pesado em armas nucleares, para garantir que nós e os nossos amigos israelenses nunca tentemos interromper, atrapalhar ou invadir esses países. E claro, isso não vai levar a lugar nenhum, não vai abrir o estreito, não vai ajudar em nada aqui. Só vai piorar o problema. E o lado iraniano já disse: se vocês fizerem isso, a gente vai fazer todas essas outras coisas. E vocês não vão destruir nossas montanhas, não vão destruir nossas bases de mísseis. Então eu simplesmente não consigo entender, mesmo dentro da lógica distorcida dos neoconservadores e todo esse pessoal, eles têm que ser capazes de ver. E isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Eles têm que perceber, não é? Que fisicamente isso não tem como funcionar. Que o objetivo que eles querem, seja lá qual for, não pode ser alcançado. E se tentarem, vai acabar prejudicando a gente, certo? Quer dizer, eles não enxergam isso? A minha verdadeira pergunta é: se o Donald Trump, há 10 anos, pôde dizer para o New York Times que se os nossos presidentes tivessem simplesmente ido para a praia, aproveitado o mar e o sol, a gente estaria melhor no Oriente Médio. O que aconteceu? O que há de errado com o Donald Trump? Aquela era uma declaração totalmente razoável e equilibrada dele, porque a primeira lei da política externa e da diplomacia é não causar dano. Ou seja, se você pode evitar entrar em algum lugar com poder militar, é do seu interesse fazer isso. A gente não tem motivo para fazer nada do que o Petraeus defendia. Então, o que estamos fazendo? O que o Donald Trump está fazendo? Onde está esse homem? O que aconteceu com ele? Acho que essa é a pergunta de $60 mil que eu me faço quase todo dia.